Crônicas, capítulo 1, do verso 7 ao 10. Os irmãos acharam? Diz assim: naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Amém. Pai, obrigado por estarmos na tua casa, ouvindo a tua voz. É essa a nossa expectativa. Não estamos, meu Deus, para ouvir doutrinas de homens, autoajuda, filosofias, mas estamos aqui para ouvir a tua voz. É essa, meu Deus, que nos edifica, que nos fortalece, que nos direciona. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, tenha liberdade nessa noite. Que encontre ouvidos abertos, atentos, corações, meu Deus, com simplicidade, que possam acolher essa boa palavra e dar fruto. Esse mesmo Espírito eu peço que use a minha vida de acordo com a sua vontade, me dando graça, unção, poder do Espírito Santo, para que essa palavra seja ministrada a todos nós. Assim oramos, Pai, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Como nós ouvimos aqui, não é, mais de uma vez, hoje é um culto mais especial, não é? Porque estamos agradecendo a Deus, não é, pela vida do Carlos, pela conclusão do seu curso, e a palavra que Deus trouxe ao meu coração e queria compartilhar com os irmãos, acredito que vem ao encontro desse momento, porque fala sobre conhecimento e sabedoria. Não é? O que o irmão fez não foi outra coisa a não ser buscar conhecimento, capacitação que está disponível. Não é? Deus concedeu a todos os homens, dom do Espírito Santo, né? Dons que Deus nos concede. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, dizendo que a uns dá a palavra de sabedoria e a outros dá a palavra de conhecimento. Dons que Deus concede aos homens e que nós devemos buscar, não é, esse conhecimento. Mas eu queria, nessa noite, fazer uma comparação, não é, se posso usar essa palavra, mas um pensamento, né, uma análise a respeito desses dois temas, conhecimento e sabedoria, porque muitos confundem, mas são diferentes. Eu cito uma frase que é atribuída a Charlton Albert, quem eu não consegui descobrir muita coisa a respeito, a não ser a autoria dessa frase, que diz o seguinte: conhecimento é saber que um tomate é fruta. Sabedoria é saber que não se deve usar um tomate em uma salada de frutas. Conhecimento você pode ter, beleza? Sei que tomate é uma fruta, então posso jogá-lo dentro de uma salada de frutas? Isso parece um pouco estranho, não é? Há também uma história, uma ilustração de dois discípulos que deveriam subir a uma aldeia no ponto mais alto de uma montanha. E aí o mestre diz a eles, na noite anterior, dizendo assim: vocês vão subir, mas cada um de vocês vai com 10 grãos de feijão dentro do sapato. E aí eles foram de manhã, obedecendo, né? Subiram. Quando chegaram lá em cima, um virou para o outro e falou assim: eu não sei você, mas eu estou com os meus pés trucidados. Eu não aguento mais. Eu não sei como você está assim que você não reclama. Ele disse: meu caro, eu cozinhei os feijões ontem à noite. Conhecimento os dois tiveram. Ora, você vai subir levando feijão nos pés. Só um deles teve sabedoria. Na minha visão, né, na minha ilustração, eu diria que conhecimento sem sabedoria é como você ter um baita motor, né, uma Ferrari aí, sei lá, 400 cavalos, mas que você não tem rodas que te movimentem, não é? Para te levar no caminho,
e também que não te direcionem. Seria também como um avião, né, com motor na cauda, mas sem asas. Então, o conhecimento sem a sabedoria é semelhante a essas coisas. Nós precisamos saber usar, colocar esse conhecimento em prática. E é isso que eu quero ver essa noite com você, porque definitivamente Deus criou essas duas coisas distintas. Conhecimento é a que nós adquirimos, está disponível para todo mundo. O que o irmão fez está disponível para qualquer um de nós. Basta a decisão, o empenho, estudar, né, ser aprovado no vestibular, cursar uma faculdade com afinco, com disciplina e chegar ao fim. É possível, é acessível, né, a qualquer um de nós, mas é uma coisa que nós adquirimos. A sabedoria é algo que Deus concede. As duas são dons de Deus. Diz a palavra que toda boa dádiva, todo dom vem do Pai das luzes. Então o conhecimento e a sabedoria são dons de Deus. Mas o conhecimento está disponível para todos nós. A sabedoria, entretanto, é Deus quem concede. E quando a gente leu aqui as palavras do livro de Crônicas, Salomão pede a Deus, dizendo: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa conduzir. Ele pede sabedoria e conhecimento. Ele pede os dois, não somente conhecimento, mas me dá sabedoria para que eu possa conduzir esse grande povo. E Deus assim concedeu a ele os seus desejos. Porque o homem toma as decisões naquilo que conhece. Naquilo que eu sei é o que me serve de base para eu tomar uma decisão, não é? Ninguém toma uma decisão sem avaliar, sem pensar, sem buscar as informações. Veja o que diz Provérbios, no capítulo 13, no versículo 16. Provérbios 13, versículo 16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O homem prudente, ele procede com conhecimento. Nós precisamos conhecer para tomar a decisão. Isso é o que caracteriza um homem prudente. O imprudente decide sem pensar. Não se diz, as pessoas agem por impulso. Só depois, mais tarde, é que vai pensar e vai ver as consequências. Mas nós nos baseamos nas nossas decisões, tendo aquilo que conhecemos, o nosso conhecimento. Então, é nosso dever buscar o conhecimento para não perecermos. Não é isso que diz Oséias? O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Se nós, como cristãos, não temos conhecimento e nem pedimos a Deus sabedoria, somos fadados ao fracasso, vamos perecer no meio do caminho. E é o que acontece com muitos dentro das igrejas, porque não são diligentes nesse ponto. Mas, por outro lado, nós precisamos então pedir a Deus que Ele nos conceda essa sabedoria. Irmãos, Deus concede a sabedoria a quem pede. Você sabia disso? Deus não retém a sabedoria. Não é algo que Deus diga assim: não vou dar sabedoria para o fulano, vou dar para este aqui apenas. Não, a palavra diz que Deus dá sabedoria a quem lhe pede. Então, nós precisamos pedir, buscar em Deus a sabedoria. Ainda em Provérbios, no capítulo 2, agora do versículo 1 ao 6, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade.
guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Então veja, nós precisamos pedir, buscar em Deus a sabedoria, e é Ele quem nos concede. Se buscarmos ela, como se ela de fato fosse um tesouro escondido. É assim que o reino de Deus é retratado, não é? É como um homem que descobre um tesouro escondido e vende tudo o que tem e vai e compra. Infelizmente, muitos não dão valor à sabedoria, não têm ela, né, como algo valioso. Então, nós, como povo de Deus, reconhecendo, sabendo que a sabedoria está em Deus, nós precisamos buscar nele. E é fundamental entender que esse nosso conhecimento está a serviço de Deus. Isso que eu quero ver contigo, né? Alguns exemplos que estão na Bíblia de pessoas que usaram o seu conhecimento de uma maneira má e não estiveram a serviço de Deus, e outros 2 exemplos de pessoas que tiveram conhecimento, mas usaram com sabedoria, estiveram à disposição de Deus. Porque de que adianta, irmãos, nós termos o conhecimento, se não usarmos? Lembra do motor que eu disse? De que nos adianta ter um motor potente se não tivermos rodas para nos levar e nos conduzir e nos dirigir? Para que eu quero esse conhecimento? Muitos usam o conhecimento, né, para sua glória, para aparecerem, para serem aplaudidos, mas de que nos vale o conhecimento se não estiver nas mãos de Deus? Se adquirirmos ele e colocarmos a serviço de Deus, irmãos, nós vemos que vamos fazer a diferença. E, como eu disse, há homens de muito conhecimento que reconheceram o valor da sabedoria a serviço de Deus. Isso que eu queria ver com você essa noite, para a gente entender o que são essas duas coisas e também ver que para outros o conhecimento de nada lhes valeu. Esses nós vamos ver agora também pensando, né, naquilo que nós somos, naquilo que nós hoje, ao nosso ponto, muitos, temos aqui irmãos de idades variadas, né, muitos com planos de ir adiante, talvez fazer outro curso, né? Sempre que eu converso com o Carlos me diz, não, porque eu estou estudando, vou fazer espanhol, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Amém, isso é bom, isso é excelente. Buscar o conhecimento, quanto mais estudar, melhor. Mas nós precisamos ver hoje o quanto esse conhecimento é útil nas mãos de Deus. É isso que eu quero ver com os irmãos. E o primeiro exemplo, todos conhecem. É um grupo de homens que são os fariseus, foram os fariseus, não é? Esse grupo era considerado os guardiões da Torá, da lei de Moisés, das tradições orais dos rabinos, porque havia a palavra de Deus que havia sido dada a Moisés, mas ao longo do tempo, esses rabinos, eles liam e davam a interpretação. E esses fariseus, eles eram zelosos em guardar não somente esses mandamentos, mas as tradições orais. Então, eles eram homens que buscavam essa sabedoria e buscavam mantê-la, né? Jesus repreendeu a eles exatamente por causa disso, porque eles questionavam Jesus, ora, por que todos os judeus lavam as mãos? Porque eles lavavam até os cotovelos, né? E os teus discípulos não fazem o mesmo. Jesus ali sabia que eles estavam dando uma interpretação dos rabinos a respeito da lei. Então, eles eram homens que tinham conhecimento na época. Eles compunham o Sinédrio. Já ouviram falar do Sinédrio? Embora eles não fossem a maioria do Sinédrio, eles detinham poder político e religioso. O Sinédrio era um grupo, como se fosse um tribunal, não é? Era formado pelos fariseus, pelos saduceus também,
eram duas das três seitas, né, do judaísmo, além dos essênios, mas eles compunham o Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de notáveis, homens do maior conhecimento e respeito, e eles decidiam as questões religiosas, eram eles que davam a última palavra, as questões políticas, até as civis, era um STF da vida, né? Vamos mal comparar, mas era um grupo assim. E eles, então, para darem essa interpretação, para darem esse julgamento final, eram considerados pessoas de um baita conhecimento. E, de fato, conheciam, não é, os mandamentos, conheciam as tradições, se sentiam orgulhosos em cumprir e obedecer. Mas veja o que está lá no livro de Atos, no capítulo 23, a respeito desses homens, para a gente ilustrar que eles compunham esse sinédrio, né? Atos capítulo 23, do versículo 4 ao 8. Diz assim: os que estavam a seu lado disseram: estais injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então o sinédrio, como havia os dois grupos, e os dois tinham conhecimento, eles em determinadas questões debatiam, não é? E Paulo, nesse momento, também usou da sua sabedoria, porque ele não somente era um homem de conhecimento, mas era também sábio em Deus. E ele, sabendo disso, usa essas palavras exatamente para causar essa dissensão. Então, esse grupo de fariseus, embora a tradução da palavra, né, do fariseu fosse os separados, parecido, não é? Ou seja, é o mesmo significado que para nós significa santo. Santo é separado também. Mas para os fariseus não significava um isolamento. Eles não eram como os essênios, essa outra divisão do judaísmo, que se isolavam. Mas eles, muito pelo contrário, gostavam de estar ali no meio dos outros, gostavam de ser vistos. Para eles, ser fariseu era um estilo de vida. Eles se gloriavam dos seus atos, das suas vestimentas. Para eles, isso era importante. Como eu disse, de nada nos adianta o conhecimento se não tiver a sabedoria de Deus. Porque vamos ser pessoas que vamos querer aplausos dos outros. Vamos querer apenas que os homens nos deem o galardão. Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 23, a respeito desse povo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao 7. Diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós
todos sois irmãos. Então veja o estilo de vida que os fariseus levavam. Jesus diz que eles sabiam, não é? Tanto que Jesus diz aqui, fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porque eles tinham um conhecimento. Para conhecimento, você poderia ouvir e guardar. Entretanto, não praticavam. Não usavam o conhecimento a serviço de Deus. Muito pelo contrário, eles usavam esse conhecimento para serem aplaudidos, não é? Eram zelosos com a sua roupa, gostavam de sentar nas primeiras fileiras, gostavam de falar, de serem vistos, de serem aplaudidos. Era para isso que servia o conhecimento dos fariseus. E eu te digo, irmãos, adianta de alguma coisa conhecimento para isso? É para isso que nós esperamos usar o nosso conhecimento? É somente limitado a isso, ter um aplauso humano de alguém que está te aplaudindo agora e amanhã pode te dar uma facada nas costas? Não, para nós não. Mas eles se dedicavam integralmente ao estudo. Era prazer deles estudar. Irem a fundo no ensino religioso, a observância das leis, era esse o prazer deles. Pura e simplesmente o conhecimento pelo conhecimento. De Deus, sabedoria, nada. Para isso, eles não se interessavam. E apesar de todo esse conhecimento, foi o grupo mais confrontado por Jesus. O grupo mais atacado pela conduta, pela prática, foram os fariseus. Homens que detinham conhecimento, mas que de nada adiantava para Deus. Tanto que Jesus, quando vem, ensina de uma outra maneira e desperta neles ciúme, porque reconheciam em Jesus autoridade e sabedoria vinda de Deus. E eles se enciumavam de ver as multidões ali ao redor de Jesus, porque Jesus tinha sabedoria e eles apenas o conhecimento. O conhecimento também pode causar esse problema em nós, não é? Como eu acho que tenho conhecimento, eu julgo os outros, eu desprezo os outros, não é? Eu segrego os outros e aí aponto os defeitos porque eu tenho conhecimento, eu sei, você está errado, não é? A gente cansa de ver isso na nossa sociedade, irmãos. Pessoas que se acham conhecedoras de tudo e aí te excluem. Nós, os evangélicos, ainda somos hoje, não é? Taxados por pessoas ignorantes que não têm conhecimento, não têm estudo. Hoje aqui é um agradecimento, é a prova de que nós não somos ignorantes, nós estudamos, mas sobretudo prezamos pela sabedoria de Deus. Então, os fariseus foram muito confrontados com Jesus e, como eu disse, triste mesmo é ver que hoje muitos na igreja adotam essa postura. Poderíamos chamar de neofarisaísmo, né? Pessoas que criticam os fariseus, mas agem da mesma maneira. Conhecem a palavra, têm conhecimento da palavra, criticam os outros, mas eles mesmos não fazem. Como Jesus disse, você está se preocupando, né, com uma agulha, né, com uma farpa no olho do teu irmão, sem perceber que tem uma trave no seu. Você está olhando para os outros, mas você mesmo não quer praticar. Então, isso é que entristece, porque hoje nas igrejas temos esse comportamento, um comportamento fariseu, de pessoas que são muito orgulhosas do conhecimento teológico que têm, mas de prática de vida, de testemunho, zero. Somente atacando os outros, criticando os outros. Isso não é igreja, não é a sabedoria de Deus. Então os fariseus, irmãos, nós podemos dizer que eles são a antítese do que devemos buscar. São o oposto do que devemos buscar. Como eu disse, um grupo, eu vou mostrar que tinha conhecimento, mas não colocou a serviço de Deus. Foi necessário que Jesus, ao vir, resgatasse, né, a sabedoria divina e o conhecimento e o ensino correto das Escrituras, porque eles há muito haviam deturpado e eram zelosos em manter essa deturpação, em guardar todas essas tradições orais.
Então eles são o contrário do que devemos buscar, são o exemplo negativo que nós temos na Bíblia. De nada nos adianta conhecimento, se não estivermos nas mãos de Deus, se não colocarmos a serviço de Deus. Agora eu quero ver contigo 2 homens que também tinham muito conhecimento. Um deles eu até já mencionei aqui, e foi também fariseu, o apóstolo Paulo. Não é? Paulo era originalmente chamado Saulo de Tarso, que era uma cidade universitária, era da Cilícia, era uma cidade importante, um importante centro da cultura grega. Paulo diz que ele foi educado em Jerusalém, que ele cresceu em Jerusalém, e aí muitos ficam pensando em que idade Paulo foi para Jerusalém, se ele chegou a ter alguma educação lá em Tarso, nesse importante centro, ou se ele foi muito pequeno já para Jerusalém, mas a cidade de onde ele era não era pouco importante. Ele era um cidadão romano por nascimento, e Tarso não era uma cidade insignificante. Mas ele, tendo aprendido alguma coisa lá, ou não, em Jerusalém, foi ensinado na lei, como nós vimos, ele mesmo disse que era fariseu. Voltando lá ao livro de Atos, no capítulo 22, no versículo 3, diz assim: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Paulo, então, se qualifica, ele se mostra, ele se revela de onde ele veio, das suas origens, de como ele era. Um homem que, com certeza, tinha muito conhecimento. Um homem que, mais tarde, ao ter um encontro com Jesus, adquiriu uma sabedoria tremenda. Paulo, quando é levado ao Areópago, ele ali, não somente com o conhecimento que ele tinha, mas com a sabedoria de Deus, ele usa lá aquela estátua ao Deus desconhecido e prega aos gregos que ali estavam. Então Paulo foi um homem ensinado, um homem letrado, um homem de bastante conhecimento, e ele mesmo diz que ele era também zeloso como fariseu, também na lei, nas tradições, ele assolava a igreja, e enquanto outros continuavam se gabando disso, como ele mesmo diz, olha, eu fui zeloso como vocês são hoje. Porque esses se gabavam ainda do seu conhecimento, mas ele descobriu o que nós devemos descobrir, que nada disso tem valor sem Jesus. Se não tivermos esse encontro com Jesus, para que nós tenhamos essa sabedoria a serviço do reino de Deus, de nada vai nos adiantar. Veja o que ele diz na carta aos Filipenses, lá no capítulo 3, do versículo 4 ao 7. Filipenses 3, do 4 ao 7, ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então ele mesmo diz, mais uma vez confirmando o que ele era, que se os outros se gabavam, ele diz, olha, se vocês são assim, eu poderia ser muito mais do que vocês. Porque eu também sou judeu, eu também sou da tribo de Benjamim, eu também passei pelo que vocês passaram, eu sou um cara de muito conhecimento, eu fui zeloso, perseguidor, assolava a igreja, mas quando eu encontrei Jesus, eu percebi que tudo isso era perda. Lucro para mim é a partir de agora. Colocar aquilo que eu sei a serviço de Deus. Colocar nas mãos de Deus para que Ele me dê sabedoria e que eu seja útil com isso.
Então, Paulo foi um dos que usaram o seu conhecimento, mas com sabedoria e a serviço de Deus. Foram dele as palavras mais emblemáticas sobre amor, irmãos. A melhor definição do amor de Deus a gente encontra lá na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 13. Eu queria ler para você, contigo, só os 2 primeiros versículos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 2. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Veja o que Paulo coloca aqui. Ainda que ele seja conhecedor de tudo, ele diz aqui de toda a ciência. Ele diz que se nós não tivermos amor, seremos como o bronze que soa, o símbolo que retine. Traduzindo para a minha versão, é uma Ferrari sem roda. Não vai a lugar algum, não adianta. Vai fazer no máximo barulho, gastar combustível e poluir a atmosfera. Não vai servir para outra coisa. É como ele coloca aqui o conhecimento, ainda que eu conheça toda a ciência, todos os mistérios, ainda que eu tenha tamanha fé, se eu não tiver amor, eu nada serei. Então, irmãos, Paulo reconheceu todas essas coisas. Paulo foi um homem que se dedicou completamente a Deus, colocando nas mãos dele todo o seu conhecimento. E há muito tempo a humanidade ama o conhecimento. Há muitos anos, desde a época dos gregos, né, os filósofos que gostavam de discutir, conversar, pensar, né, a humanidade ama o conhecimento há muito tempo, irmãos. Mas o que a palavra de Deus nos diz não é exatamente isso. Veja Mateus 22, agora do 36 ao 40. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Perguntam a Jesus: qual é o grande mandamento? Jesus diz: olha, você tem que amar seu Deus de toda a sua força, mas de todo o seu entendimento. O seu conhecimento, irmãos, tem que estar junto. Muitas pessoas acham contraditório, não é? Alguém que tenha conhecimento, estudo, amar a Deus, ser cristão, crer na Bíblia, não é? Muitos são considerados malucos, né? Você acredita em Gênesis? Acredita que foi desse jeito? É claro que eu acredito. Não acreditasse, não lia a Bíblia, não estava aqui. É claro que eu acredito. Então nós somos considerados por muitos como pessoas que não têm conhecimento. Mas a Bíblia diz que nós devemos, em primeiro lugar, amar a Deus de todo o nosso entendimento. É errado ter o conhecimento? É errado amar o conhecimento? Claro que não. O que nós não podemos é colocar isso acima de Deus. Ele, inclusive, tem que estar conosco ao amarmos a Deus. Nós precisamos entender com a razão o que fazemos. Porque senão, irmãos, nós seremos conduzidos por qualquer um. Um outro, último, que eu queria ver contigo, também um outro homem que tinha muito conhecimento, é Lucas. Lucas, você conhece ele como sendo médico. Lucas, provavelmente, hoje, seria criticado pela sua classe, né? Iam dizer assim: você está maluco, cara? Pô, você ia ganhar uma grana sendo cirurgião. Pô, sendo médico aí, sei lá,
de um lugar aí qualquer, pô, uma clientela, nossa, fazer seu nome, carreira, viajar, ir a congressos. Você está maluco, cara. Você podia estar ganhando uma fortuna. Lucas seria criticado hoje por ter adotado a postura que adotou. Ter colocado o seu conhecimento como médico, que, irmãos, eu não acredito que tenha sido fácil naquela época ser médico. Hoje você vai no médico, o médico fala assim, o que você está sentindo? Doutor, estou sentindo dor de cabeça. Meu filho, faz uma tomografia, uma ressonância, faz isso, faz aquilo, me traz aqui. Naquela época tinha isso? Não tinha. E Lucas teve que se virar com o conhecimento que tinha. Eu imagino o quanto ele teve que estudar, o quanto ele teve que buscar, e como foi difícil exercer a medicina com pouco recurso que se tinha na época. Mas ele colocou tudo isso nas mãos de Deus. A sua posição foi útil para o Evangelho. Vamos lá no livro, no Evangelho segundo ele mesmo, Lucas, no capítulo 1, vamos ler até o versículo número 4. Lucas, no primeiro capítulo, até o versículo 4. Veja só. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Olha só, Lucas era médico, mas ele empreendeu um esforço, uma investigação para pegar, não é, todas as informações a respeito de Jesus, a quem ele já tinha pregado a Teófilo, e a posição dele ajudou muito o Evangelho, porque esse termo, excelentíssimo Teófilo, só era dado a uma autoridade. Não era um tratamento comum. Excelentíssimo Teófilo, alguns creem que ele era um oficial de alta patente. Então, Lucas teve uma penetração que muitos outros talvez não tivessem. Por ser médico, por estar ali, né, entre as pessoas, alguns acreditam que Lucas resolveu empreender essa narrativa. E olha só que interessante. Para ele dar uma narrativa para uma pessoa, ele escreveu um evangelho inteiro, irmãos. É como se eu fosse escrever para você a respeito de Jesus e escrevesse o evangelho. Olha só a que ponto ele se dedicou para escrever, dar a ele uma apurada investigação de tudo que ele descobriu por escrito. Ele escreveu um dos evangelhos. Então, alguns acreditam que Teófilo era um cara que bancava, né, ajudava essas pessoas que se dedicavam a escrever, né, autores. Eles eram financiados por essas pessoas de altas camadas da sociedade. Talvez Lucas tenha recebido alguma ajuda de custo, né, para ele deixar de exercer a medicina e fazer a sua investigação. Ou talvez ele estivesse fazendo essa investigação de boa vontade e juntamente com o exercício da medicina. O importante é que a posição dele foi útil para o Evangelho. E aí, irmãos, nós, com os nossos diplomas, onde nós estamos, será que nós conseguimos penetração? Porque nós convivemos com pessoas que talvez muitos outros não tenham condições de conviver. Mas você talvez pode fazer a diferença. Se você colocar esse seu conhecimento nas mãos de Deus, com sabedoria, você vai conseguir levar a palavra de Deus. Esse fiel companheiro de Paulo, não é? Até o fim, foi testemunha ocular de vários milagres. Só para mencionar uma passagem, já estamos encerrando, no livro de Atos, que também é dele, de Lucas, Atos capítulo 19, do versículo 11 e 12, olha só o que ele mesmo relata.
E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Imagina como Lucas se sentia vendo isso. Ele pensava assim, cara, eu sou médico e eu estou vendo pessoas serem curadas só trazendo o lenço delas para Paulo. Eu não acredito, meu conhecimento não vale nada. Lucas deve ter pensado assim, eu tomei a decisão certa em considerar tudo isso como lixo, porque é isso aqui que é realmente o que tem valor. Lucas, então, ele agiu, Deus agiu pelas mãos de Lucas. Lucas, com tantas andanças aí com Paulo, conseguiu também curar muitas pessoas. Acredito eu que não somente ele presenciou milagres extraordinários de cura, mas ele também foi usado por Deus para curar pessoas. Eu creio nisso. E ele então agiu, deu as suas mãos para que Deus agisse através dele. E ouso dizer que nenhum médico no mundo teve ou terá na história o reconhecimento de Lucas. Nenhum outro, nenhum médico jamais será conhecido como Lucas foi reconhecido pelo que fez. Nada será tão valioso, porque Lucas soube tomar a decisão certa. Então, irmãos, diante de tudo isso, também digo ao Carlos e a todos os outros que têm conhecimento, buscam aperfeiçoamento, coloquem o seu conhecimento nas mãos de Deus. Deixem que Deus te dê sabedoria para que você possa usar para o reino, para a glória de Deus. Que Deus seja glorificado nos advogados, nos médicos, nos engenheiros, nos farmacêuticos, nos nutricionistas, em todas as carreiras. Que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Amém? Faça como Salomão, busque o conhecimento, mas peça a Deus a sabedoria. Amém? Vamos ficar de pé. Máquinas inúteis, ó Deus, que apenas fazem barulho. Não queremos ser instrumentos que apenas fazem ruído, não tem uma melodia, não tem um ritmo. Meu Deus, nós queremos estar nas tuas mãos, queremos ser usados pelo Senhor, queremos que o Senhor seja glorificado. Meu Deus, usa, Senhor, as nossas vidas, porque o que nós temos hoje, o que recebemos, foi o Senhor que nos deu. Tudo, ó Pai, que está ao nosso alcance, foi o Senhor que nos concedeu. Nós apenas precisamos saber usar debaixo da tua vontade. Nos dá, Senhor, essa sabedoria. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.